Alô pessoal, jornalista Homero Roberge, estamos de volta aqui no nosso canal Homero Roberge. Conosco, aqui no canal, Homero Roberge Filho, com a sua mensagem para esse dia, para esta semana. É contigo, Homero. Faremos uma breve exposição, uma pequena prédica em respeito ao processo da desencarnação, segundo os procedimentos habituais empregados nas obras de André Luiz, né? Um médico espiritual que vem trabalhando junto com a espiritualidade na assistência a inúmeros casos, tanto de desencarnação quanto de assistência socorrista na crosta da Terra. Imaginemos, nesse momento, a desencarnação de um homem de bem, de um homem que primou na sua existência o bem ao próximo, no vazio de si mesmo. O que é o vazio de si mesmo? É não ter ostentação do orgulho, do egoísmo, da vaidade. A pessoa cheia de si mesmo é aquela que ostenta orgulho, que se supõe maior do que realmente é, que tenta se equiparar com as forças de Deus. Então esse homem vazio de si mesmo atinge o período, a época necessária ao desprendimento do corpo físico. Há tempo de nascer, há tempo de desencarnar. Respeitando o nosso procedimento, respeitando a nossa programação, teremos a assistência necessária para um desenlace calmo, equilibrado e harmonioso. Primeiro passo, os benfeitores espirituais, atuando em grupo, em equipe espiritual, eles aplicam recursos magnéticos chamados de passes longitudinais. É isolado o sistema nervoso simpático, neutralizando as fibras inibidoras do cérebro. Atua-se em seguida com delicadeza no centro vegetativo, ligado ao ventre, segundo André Luiz, a sede das manifestações fisiológicas. Em seguida, trabalha-se no centro emocional, popularmente conhecido como o coração, que sente, o tórax. Dando prosseguimento, certa porção de substância leitosa de fluidos é expelida da área correspondente ao umbigo. Neste processo, o corpo perispiritual já se mantém a certa altura, alguns palmos, segundo a descrição de André Luiz, do corpo físico, ou seja, o espírito e seu corpo fluídico já está pairando sobre o corpo denso. Ainda, os operários do bem, os médicos espirituais, atuam no epigastro, localizado na região da garganta. E narra André Luiz que durante essa primeira fase, esse primeiro processo, os músculos eles trabalham para tentar segurar o máximo possível, reter o senhor espiritual, ou seja, a alma. Há uma luta interna para que o corpo não deixe a alma partir. Em seguida, o corpo físico, até o momento em extremis, tenta reter esse senhor espiritual. E é nesse momento que há um intervalo do processo da desencarnação. Há um intervalo deixado pela espiritualidade, deixando como em banho-maria aquelas substâncias, aquelas energias, deixando que amadureça o próprio processo do desenlace. Numa última etapa do processo de desencarnação, é aplicado uma porção de energias concentrada na fossa romboidal. E então, o assistente explica a André Luiz que algo é quebrado, algo é rompido na sede cerebral, ou seja, na sede da consciência. Quebra-se o fio que liga o corpo físico ao corpo espiritual. Então, André Luiz descreve que naquele momento uma luz dourada violeta, como que emana da caixa craniana e vai assumindo lentamente a forma idêntica ao corpo físico, fora, evidentemente, do corpo. Essa substância dourada, essa evaporação, essa emanação fluídica dourada, violeta, vai absorvendo os átomos, a dissolução do átomo, vai absorvendo as energias que estão sendo expelidas para pouco a pouco formar a cópia humana no seu corpo perispiritual. Lembramos
que a matéria, segundo o livro dos Espíritos, ela também tem atuações numa condição imponderável, numa condição inapreciável ainda à aparelhagem científica humana. Então, é por isso que designamos uma dimensão física e a dimensão espiritual. Nesse corpo, estamos atuando no corpo denso na dimensão física. A partir do momento que há o desencarne, o nosso perispírito emanando para fora do corpo denso, emancipando-se do corpo físico, tomando a sua individualidade com a sua verdadeira forma espiritual, a matéria está na dimensão espiritual, ou seja, a matéria na sua condição quintessenciada. Assim, desligando-se, em última instância, os fios rotos à aparelhagem cerebral da sede da consciência e já absorvida todo esse manancial de energias expelido pelo corpo, ocorre a desencarnação. Porém, avisa ainda o assistente Jerônimo, que era aquele que estava auxiliando André Luiz na desencarnação de Dimas, na obra citada Obreiros da Vida Eterna. Um pequeno fio, um pequeno cordão prateado é mantido na região do plexo solar. E esse cordão apenas será rompido, apenas será cortado no tempo necessário de amadurecimento e recuperação da consciência, do despertar do outro lado, ou seja, no despertar da vida espiritual. Fim do processo da desencarnação de um homem de bem. Esse espírito que desencarnou é entregue aos braços, às mãos dadivosas de um benfeitor espiritual, que pode ser uma mãe espiritual, um pai espiritual, um protetor espiritual ou um cônjuge espiritual, e dessa forma é encaminhado ou a um posto de socorro nas intermediações ou uma colônia espiritual de acordo com seus méritos. Encerramos esse breve colóquio, essa breve prédica com a seguinte mensagem: o amor será sempre a melhor terapêutica preventiva ao sofrimento após a morte. Não vivamos esperando pela morte, porque é apenas um processo, uma etapa que ocorrerá naturalmente desde que interiorizamos a vida no melhor que possamos doá-la, no melhor que possamos preservá-la, na melhor forma que somos capazes de senti-la. Do amigo espiritual. Muito bem, foi Homero Roberge Filho, aqui no nosso canal, o canal Homero Roberge. Pessoal, gostou? Curta, compartilhe, inscreva-se no nosso canal. Você que está aí no Facebook, não esqueça, vá no YouTube, inscreva-se no canal Homero Roberge. Um abraço, a gente se vê no próximo vídeo, pessoal. Tchau!